Nossa Vida Melhor já está de volta. A gente vai falar agora sobre um assunto muito importante e eu espero poder te ajudar. Aliás, se você conhece alguém que está sofrendo com dores e diz, eu tô com artrose, às vezes a gente até confunde, eu tô com artrite, artrose, dá uma ligadinha, dá tempo de você avisar quem você gosta sobre o nosso tema de hoje e também participar através das perguntas. Você pode enviar a sua dúvida, a sua pergunta para vidamelhor@redevida.com.br ou através do nosso telefone, do nosso SAT, Serviço de Atendimento ao Telespectador, no 2202-8432. E hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Henrique Cabrita, que é ortopedista e traumatologista. Ele é especializado no assunto, já esteve aqui com a gente, né? Falamos sobre artrose de quadril, sobre a cirurgia de artrose. Muito obrigada por ter voltado, viu? Imagina, Cláudio. Boa tarde, obrigado por estar aqui de novo e poder ajudar os nossos telespectadores. Eu sei que a gente vai conseguir isso. Perfeito. Aqui você trouxe alguns modelos de articulações, né? Porque a artrose, ela tem a ver com a articulação? Sim, a artrose, na verdade, é um processo que pode ser natural ou não de desgaste de uma junta, de uma articulação. Então, ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo, entre qualquer superfície de deslizamento entre dois ossos. Então ela pode acontecer nas mãos, pode acontecer na coluna, no joelho. E como eu falei, pode ser um processo que pode ter acontecido pelo próprio desgaste natural da idade da pessoa ou por alguma outra razão, por exemplo, algum reumatismo ou alguma fratura, algum trauma que leve a um problema na articulação. Por exemplo, uma prática esportiva em excesso, sem uma adequada estabilização da junta da articulação, pode levar também a uma artrose. Olha só, às vezes a gente acha que porque está fazendo exercício físico está fazendo o melhor para o corpo, mas se não for bem orientado, você pode estar estragando parte desse corpo, né? Sim, ou seja, se você faz um excesso do que o seu organismo ele é capaz de suportar, você acaba tendo um malefício, ao invés de um ótimo benefício que a atividade física leva para a pessoa. Então, sempre que for praticar uma atividade física, a pessoa tem que estar orientada sobre o que ela vai fazer para não cometer excessos. O benefício que, com certeza, o exercício vai trazer para o coração, para o pulmão, para a cabeça, para o bem-estar em geral da pessoa, pode repercutir nas articulações, se elas Agora, não forem bem falta de utilizadas. exercício também, né? Porque aí não tem musculatura e acaba sobrecarregando as articulações, ou não? Sim, e não é só isso. Quem nutre, quem dá a nutrição da própria junta, da própria articulação, é o líquido que tem ali dentro. O líquido dentro da articulação é que dá a vida da articulação. Então, se você movimenta, isso lubrifica. Né? Se você não movimenta, isso tende a ficar mais apertado, a ter menor movimento. Então, aí você vai acabar tendo um processo de artrose por pouca movimentação. E causa dor. E causa dor. Então, olha, eu vou continuar te falando. Se você gosta muito de alguém, sabe de alguém que sofre de dores, de artrose, entre em contato com essa pessoa. Eu vou fazer uma pausa e eu volto já para o assunto. Você está falando sobre artrose, né? Eu perguntei se a artrose sempre dá o indício da dor. E dá, né? Sim, geralmente o primeiro sintoma é a dor. Ela pode ser logo aonde é a própria articulação, onde é a junta, mas ela às vezes pode ser um pouco mais distante. Por exemplo, uma pessoa que tem uma artrose na coluna pode ter dor no ciático. Então, vai ter uma dor que vai irradiar para a perna, até o pé. Ou alguém que tem um problema na junta do quadril pode ter dor no joelho. Nem sempre a dor ela vai ser no local em que está acontecendo a artrose. Às vezes a pessoa acha que está com uma artrose no joelho, mas na verdade é uma artrose no quadril. Perfeito. Por isso é que você tem que tomar bastante cuidado. Às vezes você pode achar que o problema está ali, né, e ele está mais longínquo. Ele está um pouco mais para cima, por exemplo, no caso da perna. Agora, a gente consegue reverter esse processo? Infelizmente, a artrose ela é difícil de parar, né? É difícil de contornar, de voltar atrás, digamos assim. Você consegue controlar e evitar que ela aumente, né? Mas voltar atrás é um processo muito difícil. Mas tem como, através tanto de medicações, quanto mudança de estilo de vida e, eventualmente, tratamentos que sejam cirúrgicos, que você pare a evolução da artrose e que você conviva muito bem com ela. Pode, então, levar até uma cirurgia. Pode. Mas em qualquer parte, por exemplo, aqui você trouxe, aquelas primeiras articulações são de? Esse aqui é o quadril. É o quadril. No caso de uma artrose de quadril, a gente pode fazer uma cirurgia para reverter esse quadro? Pode. O ideal
é que você comece a tratar e não vá para uma cirurgia, claro, né? Por exemplo, hoje você falou, por exemplo, do ômega 3, existem outras substâncias como a glucosamina, ou seja, tem algumas medicações que ajudam a lubrificar a articulação, são preventivas. Tá. Se você começa a ter um processo de lesão da articulação, existem cirurgias menores, por exemplo, uma artroscopia, que é uma cirurgia feita através de pequenos furos, que você entra dentro da articulação e você pode mexer dentro dela. Agora, se o processo for muito avançado, se tiver um desgaste bastante grande, aí tem como você trocar uma articulação. Né? Troca uma articulação como? Coloca uma prótese? Uma prótese. Uma prótese nada mais é do que um substituto. Aquela ali que você trouxe, não é? Essa daqui. Então, aqui a gente tem uma substituição do que seria o encaixe natural do corpo. Tá. É uma cirurgia que hoje em dia está cada vez mais sendo realizada. E é realizada uma troca de articulação, por exemplo, uma prótese não só no quadril, mas em outras articulações também ou não? Sim, sim. As mais comuns são o quadril, o joelho e ombro. Mas existem próteses para os dedos, especialmente para pacientes que têm reumatismo, que têm muita deformidade nas mãos, pode ser realizada próteses nas articulações dos dedos. Aí a gente, por exemplo, volta a ter uma articulação saudável, né? Porque é uma prótese, mas a dor some, desaparece? A dor some. Esse é o principal benefício da cirurgia. Além de sumir a dor, volta-se a ter o movimento, que é perdido com a evolução da dor e com a rigidez que vai acontecendo na articulação. Agora, você falou de ombro, né? Como é que a pessoa pode acarretar, eu não sei, acabar tendo uma artrose no ombro? Que tipo de movimento? O que ela... Em primeiro lugar, quem tem, por exemplo, como eu falei, um reumatismo. Né? Em segundo lugar, aquelas pessoas que têm movimentação muito grande do ombro, que tem uma frouxidão da cápsula, ou pacientes que tenham, por exemplo, sofrido fraturas. Até mesmo movimento repetitivo, né? Carregar peso. Sim, mas aí você tem que carregar muito peso. Primeiro você vai ter uma doença do músculo. O músculo deixa de proteger o ombro, por exemplo, e a partir daí é desenvolvida uma artrose. Aí sobrecarrega a articulação. Isso, entendi. Especialmente no ombro, primeiro vão haver vários outros sintomas da parte muscular para depois evoluir para a artrose, por exemplo. Tá. Bom, muitas perguntas já estão chegando. No próximo bloco a gente vai começar a responder, mas eu queria deixar uma primeira pergunta para a gente começar a responder. Qual é a... Não sei nem se você pode falar exatamente o nome, mas vai pensando porque a gente vai fazer um intervalo. Qual é a medicação menos prejudicial e mais efetiva para o alívio das dores no caso de artrose? Volta com o nosso Vida Melhor. A gente está falando sobre artrose, sobre as dores que incomodam tanto, né? Eu deixei uma pergunta no ar para o Dr. Cabrita sobre medicamento. A pergunta foi, existe algum medicamento mais eficiente, mais eficaz e menos prejudicial ao nosso organismo no tratamento das dores da artrose? Bom, vamos lá. A pergunta parece que é fácil, a resposta também, mas não é bem assim. Não é, né? Bom, em primeiro lugar, o melhor é não tomar medicamento. Né? Se você consegue não tomar nenhum medicamento, é melhor. Se você consegue reforçar a musculatura, melhorar a movimentação, fazer uma fisioterapia, uma hidroterapia, exercícios em água, isso já ajuda a articulação, tira a carga e melhora a dor. Em termos de medicação, a gente tem que pensar se a gente está tentando parar o processo da artrose, e aí a gente vai para as medicações como a glucosamina, a condroitina, que são repositores de cartilagem, que tem uma eficácia que depende de cada uma das pessoas, cada uma das artroses, digamos assim. Ou então alívio da dor. O alívio da dor ele pode ser conseguido com essas medicações, com a glucosamina, por exemplo. Também? Também, mas aí você vai entrando em medicações que vão graduando, quanto mais elas tiram a dor, mais elas têm efeito colateral. Então, por exemplo, você pode começar tomando uma Novalgina, um paracetamol, que são os nomes genéricos das medicações, isso alivia a dor, mas não tira a inflamação. Para tirar a inflamação, você tem que usar um anti-inflamatório. Por exemplo, o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, ou então o diclofenaco sódico, que são anti-inflamatórios cada vez mais potentes. Mas sempre lembrando que o uso de um anti-inflamatório vai levar, eventualmente, a problemas no estômago, a problemas no rim. Então, isso tem que ser tomado com muita moderação. Perfeito. Tem tanta pergunta. Vamos tentar ver se a gente consegue responder o máximo possível, tá? Vamos lá. Depois, se você puder, eu vou pedir para responder algumas para a gente colocar no nosso site. Perfeito. Bom, a primeira pergunta é da
Cleudes Cifuente, ela diz o seguinte: existe uma medicação mais eficaz para uma pessoa de 77 anos diagnosticada com artrose e bico de papagaio com fortes dores no joelho? Então, falar o que é bico de papagaio. O bico de papagaio é uma reação do osso quando a junta fica, digamos, engripada, quando você tem uma artrose, o osso tenta fazer com que essa junta não mexa mais. Então, o bico de papagaio nada mais é do que uma reação natural do corpo ao processo da artrose ou da artrite. Então, aí você vai diminuindo a movimentação por causa do bico de papagaio. Agora, o que tem que pensar é que ela tem 76 anos, não é? 76 anos é uma idade em que o anti-inflamatório realmente é muito ruim para o rim, para o fígado, para o estômago. Então, nessas ocasiões, é melhor realmente você ficar com um analgésico mais simples. Um paracetamol, uma dipirona, um Dorflex, alguma coisa que não tenha anti-inflamatório, porque senão você pode ter problemas aí de coração até, inclusive, tomando muito anti-inflamatório. É sempre bom consultar, nesse caso, com idade, consultar um ortopedista ou um reumatologista para que seja indicada uma medicação adequada. Ela tem 77 anos, verdade. É muito bom procurar um bom especialista no assunto, né? Sem dúvida. Mário Lúcio Adrião, de São José dos Campos, ele disse que sente dores na bacia, no meio, bem no finalzinho. O que pode ser isso? Provavelmente ele deve estar com um problema na junção dos dois ossos da bacia, na frente. Essa junção nós chamamos de sínfise. Sínfise é a junção de dois ossos. Isso só acontece na bacia, tá? A gente teria que saber se ele é um paciente jovem, se ele corre, se ele faz alguma atividade física. Geralmente essas inflamações da bacia na frente, elas são muito devidas à atividade física. Por exemplo, jogadores de futebol têm isso com uma certa frequência, né? Eventualmente, algum problema dentro da pelve, alguma infecção até de próstata, por exemplo, ou uma infecção urinária, podem levar a inflamações também na bacia. Mas, pelo que ele me falou, deve ser algo desse tipo. Mas é bom procurar um médico, né? Sem dúvida. Régia Adriana Oliveira Monteiro, de Aracaju, ela diz: tenho artrite reumatoide, quando saio na rua no sol, volto com febre. Quando faço atividades físicas, sinto tremores, fraqueza. Queria saber a expectativa de vida que tem essa doença, ou seja, acho que quanto tempo dura, né? A artrite reumatoide tem duas formas. A forma juvenil, que acontece antes dos 15 anos de idade, e a forma adulta. A forma juvenil é uma forma que realmente pega o organismo como um todo e tem realmente uma expectativa de vida menor, mas menor, 50, 60 anos de idade, né? A artrite reumatoide do adulto, ela não afeta os órgãos, ela não afeta o coração, não afeta a circulação. Então, embora ela seja uma doença bastante restritiva, ela não vai mexer com a expectativa de vida. Então, depende da forma que ela apresenta. Pelo que ela me falou, ela tem algumas sintomatologias do corpo inteiro. Ela sente, tem febre, né? Isso, talvez ela não seja com as medicações adequadas e tudo. Hoje em dia, tem várias medicações que, inclusive, o Sistema Único de Saúde cobre para tratamento de artrite reumatoide, que são medicações caras, mas que são medicações novas e que têm boa eficácia para artrite reumatoide. Então, quanto à expectativa de vida, eu acho que ela não deve se preocupar muito. Essa medicação é um anti-inflamatório, coisa assim? Não é. Não. Essa é uma medicação que mexe diretamente com o sistema imunológico. Então, ela mexe com a causa da artrite. Artrite, ite, é inflamação. Artrose, ose, é uma doença. Tá? Então, a artrite é um tipo de artrose. Mas nem todas são iguais. Então, é uma medicação para tratar a imunidade e melhorar a artrite reumatoide, que está disponível no SUS. Que está disponível no SUS, desde que o médico que a trate, ela faça um relatório e diga que ela é uma paciente que ela necessita tomar essa medicação, ela consegue ter isso pelo Sistema Único de Saúde. Perfeito. Maria das Graças de Oliveira, de Araxá, Minas Gerais, diz que tem osteoporose e no frio piora muito. Ela sente muitas dores, o que fazer? Então, vamos lá. Osteoporose é outra doença. Poro, buraco, dentro do osso. Então, quer dizer que ela perdeu cálcio no osso, então isso é uma osteoporose. A osteoporose geralmente não dá dor. Ela predispõe a que a pessoa tenha fraturas, né? Uma senhora que tem osteoporose, que tenha menos cálcio no osso, quando ela cai, ela quebra mais fácil. Mas, geralmente, a osteoporose em si não é causa de dor. Então, se ela está sentindo dor, provavelmente ela não tem osteoporose, tem outra coisa. Ela pode até ter osteoporose, mas a dor não deve ser do osso em si, deve ser justamente da junta. É muito comum ter as duas coisas juntas, né? Ter a osteoartrose e ter a osteoporose.
E a osteoporose também tem tratamento. Além do tratamento físico de caminhadas, de exercícios, existe o tratamento com medicações, né, para melhorar a qualidade do osso. Ok. A Grace gostaria de saber qual é o tipo de exame mais fácil de descobrir se ela tem artrite reumatoide, porque ela sente dores nas juntas e as mãos no fim do dia ficam avermelhadas e com dores. Ela realmente tem provavelmente um quadro de artrite, novamente que a gente falou. Inflamou, se a junta ela fica avermelhada até de uma maneira visível, quer dizer que ela tem uma inflamação. Tá? Ela pode fazer um exame de raio-x para saber se ela tem os bicos de papagaio, por exemplo, mas para artrite reumatoide realmente são exames de sangue. O fator reumatoide, né? o fator antinúcleo, a velocidade de hemossedimentação, são coisas muito específicas. Então ela deve conversar com o médico dela, o clínico geral, o reumatologista, o ortopedista, para pedir esses exames para investigar, porque parece-me que ela tem um quadro de inflamação que é bastante importante. Ok. Sheila Kelly Alves, de Teresina, no Piauí, diz que tem dores no ombro, foi diagnosticado tendinite, ela fez exercícios e melhorou. E agora ela quer... Não, e agora qualquer movimento que ela faz com o ombro, ele estala. O que é isso? Então vamos lá. Como a gente tinha falado sobre o ombro um pouquinho antes, a gente vai lembrar um pouquinho que no ombro é mais comum ter tendinite, ou seja, inflamação do tendão, do que liga o músculo no osso, do que você ter desgaste, que é a artrose. Então, ela começou a ter uma tendinite, ela fez o tratamento é melhorar a musculatura, está mais do que correto, mas muitas vezes, quando existe uma inflamação muito grande desse tendão, isso pode pegar dentro do ombro e vai haver o que a gente chama de ombro congelado. É uma adesão da cápsula do ombro, ela fica mais estreita. Então, quando vai movimentar a pessoa, ela acaba sentindo eventualmente como se tivesse areia dentro do ombro. Tá? Pode estar acontecendo isso. Novamente, ela tem que passar com o ortopedista ou com o fisioterapeuta, fazer o exame físico para saber se ela está com alguma limitação de movimentação. E o tratamento, novamente, é melhorar essa movimentação, seja com fisioterapia, seja com tratamentos dentro da água, por exemplo. Ok. Mariana Christensen, ela pergunta se estalar os dedos causa artrose e o que fazer quando os dedos começam a travar, se não podemos estalar. Se está estalando, se está travando, ela está estalando demais. Né? Pode Porque ser. Não é bom estalar muito os dedos? Olha, é uma discussão enorme entre os médicos se isso piora ou não piora. Né? O fato é o seguinte, se você tem uma elasticidade da junta muito grande, se você vira o dedo ao contrário, se o ombro sai com uma facilidade muito grande do lugar, aí não é bom ficar estalando os dedos, porque você pode machucar no extremo de movimentação, quando faz movimento demais. Mas, na maioria das vezes, estalar os dedos não leva a grandes problemas, especialmente em pessoas jovens, diferentemente de pessoas com mais idade. Pessoas com mais idade, se fazem isso, podem realmente ter alguma lesão de cartilagem. Mas é um hábito disseminado entre os jovens, né? E sempre foi no mundo inteiro, em todas as épocas. Então, é quase que um mérito, né? Quando você consegue estalar seus dedos e fazer aquele barulhinho. Pois é, então é discutível se é uma coisa ruim ou não. Bom, a Daniela Silva, ela diz que tem 28 anos e de uns 2 anos para cá ela tem episódios de dores no quadril. Ela diz assim, exemplo, estou andando e de repente dá a impressão que o quadril desencaixou. Fico encolhida até a dor, que é tipo uma fisgada, ela não sabe como definir bem, passe. Ela está perguntando se ela deve se preocupar. Bom, em primeiro lugar, tem duas coisas que podem acontecer na região do quadril. Você pode ter um problema dentro da articulação, que aí é mais grave, e você pode ter um problema fora, que é mais muscular. A maioria dos problemas são musculares. Então, mesmo um estalo, você sentir que está saindo do lugar a articulação, pode ser algum problema muscular. Então, novamente, ela deve procurar um médico, nesse caso um ortopedista mesmo, para examinar e ver se o problema está dentro da articulação ou fora. Né? E sendo fora da articulação, ela consegue tratar tranquilamente. Sendo dentro da articulação e ela sendo uma paciente jovem, ela provavelmente tem que fazer outros exames, uma ressonância magnética, para ver como é que está dentro da junta. E aí, eventualmente, fazer uma cirurgia. Mas é muito difícil. Provavelmente deve ser um problema de músculos mesmo. Tomara, hein, Daniela? Vamos ficar torcendo. Muitas perguntas, doutor.
Estou muito contente, obrigada pela sua participação. Eu vou te pedir depois, se você puder responder, a gente coloca no nosso site, aí todo mundo fica resolvido com as suas questões, tá bom? Nós ficamos à disposição. Obrigada. E o doutor Henrique Cabrita, ele está no site www.vita.org.br. Se você quiser mais informações, não hesite em entrar no site. Também tem informações interessantes lá, www.vita.org.br. Foi um prazer recebê-lo e até a próxima. Prazer. Até logo. Obrigada.